Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Laqui Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E hoje nós iremos dar continuidade no processo do módulo de interpretação. Se liga só, meu companheiro, o assunto é a intertextualidade, algo cobrado demasiadamente nas provas de concursos públicos, seja um concurso que você vai fazer para o tribunal, para a segurança pública, ou até mesmo para você que tem um filho, ou para você que está estudando para um concurso militar, ou para um concurso vestibular. Intertextualidade é algo presente em nossas vidas. Porque o que significa intertextualidade? Entre. Então é quando um texto entra no outro, quando um texto se relaciona com o outro. Quando a gente fala sobre grandes escritores como Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Esses grandes escritores, dentre outros, né? Eu citei esses porque citei esse, mas há diversos outros. Eles promovem intertextualidade o tempo todo, porque os grandes escritores dialogam com outros grandes escritores o tempo todo. E como é que a gente percebe a intertextualidade? Não adianta. Só com conhecimento de mundo. Quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa e maior a minha capacidade de perceber a intertextualidade. Por exemplo, se você pegar o Guimarães Rosa, no Sagarana, no livro dele, o Sagarana, ele chega a mencionar que um personagem está entrando no funil do capeta. Aí você vai olhar aquilo dali e vai falar, que coisa absurda! O camarada está falando do capeta, olha que feio. Mas se você tem o conhecimento da Divina Comédia, do Dante Alighieri, você vai lembrar que o camarada, o Dante, ele descreveu a viagem entre o inferno, o purgatório e o paraíso. E diante dessa viagem que ele fez pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso, na hora em que ele estava no inferno, ele descreveu como era o inferno, que era em formato de anéis que iam diminuindo de tamanho, ou seja, iam se afunilando, e quanto mais fundo nesse funil, mais perto do corpo personificado do capeta. Então o camarada só vai perceber a intertextualidade desta forma. Imagina o seguinte, eu vou citar para vocês agora o Homero, né, o escritor que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Ah, professor, há controvérsia se Homero era um só ou vários, não sei o quê. Não importa, meu parceiro, vamos pensar no Homero como um escritor. Ele escreveu a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, por exemplo, se você não leu, tenho certeza que você já ouviu falar ou então viu aquele filme Troia, que tinha o Brad Pitt, Saradão, Fortão, lembra? O filme Troia é um diálogo, é uma intertextualidade com o livro A Ilíada, que narra aquela trajetória dos gregos e dos troianos, toda aquela luta ali. Isso é uma intertextualidade. Se você parar para pensar, por exemplo, na Odisseia, um escritor chamado James Joyce escreveu um livro chamado Ulisses. Quem era o Ulisses? Era o próprio Odisseu, era o grande ser pensante, foi o camarada que inventou o cavalo de Troia na história. No livro, o Odisseu viaja durante 40 anos e sua mulher permanece fiel, o esperando. Porque é isso, é a Odisseia, é aquela viagem longa, demorada. Aí, o James Joyce fez uma intertextualidade já no título do livro, em que ele coloca o nome do personagem principal, Ulisses. Só que dentro do livro, ele brincou com essa intertextualidade. Porque a mulher do Ulisses, ela ficava trançando, costurando enquanto esperava o marido. No livro do James Joyce, o camarada, o personagem principal, que é o médico, vai à cidade vizinha. E quando volta, no dia seguinte, a sua mulher já havia dormido com metade da cidade. Caramba! Aí ele pergunta, meu amor, por que você fez isso? Aí a resposta, porque eu não sabia trançar, porque eu não sei trançar. Olha a intertextualidade. Como é que eu vou perceber se eu não tenho conhecimento do outro livro? Não tem como. Então, intertextualidade tem a ver sim com conhecimento de mundo. Por exemplo,
Pega a Mona Lisa, o quadro da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Quantas intertextualidades não já foram feitas com este quadro? O camarada que fazia o comercial da Bombril, lembra que uma vez ele ficou lá, ó, de Mona Lisa? Aquilo é uma intertextualidade. Então, gente, quando algo faz uma referência a um outro texto, isso é intertextualidade. Normalmente, a intertextualidade em provas ocorre de duas formas. Ou é uma paráfrase, em que o sentido permanece, ou é uma paródia, em que eu altero o sentido com o intuito de fazer o quê? Graça, humor, críticas sociais, muitas das vezes. Então vamos lá, vamos começar a brincar, a fazer um estudo dirigido. Creio que você já entendeu o que é intertextualidade, mas vamos massificar, porque nunca é demais. Então vem aqui comigo, ó. Intertextualidade acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto ou outro. Também pode ocorrer com outras formas, além do texto. Música tem aos montes. Por exemplo, eu mesmo faço intertextualidade nas minhas aulas com a música. Quando eu canto o samba do porquê, para te explicar ao utilizar o uso da palavra porquê, eu fiz ou não fiz um samba? E esse samba foi baseado em qual música? Na música Conselhos, do Almig Neto. Quando eu fiz aquela musiquinha para ensinar o complemento nominal e o adjunto adnominal, eu me baseei em qual música? Na música do padre Marcelo Rossi. Então, tinha uma origem, tinha uma música que era a origem, e eu fiz uma intertextualidade. Eu me relacionei com esse texto. Agora, pintura, filme, novela e por aí vai. Na verdade, todo tipo de texto, de certa forma, se relaciona com outro tipo de texto. Cabe a nós ter um conhecimento de mundo amplo para poder entender essas interferências, esses relacionamentos que um texto vai ter com o outro, tá? Agora, toda vez que uma obra fizer alusão à outra, ocorre a intertextualidade. Apresenta-se explicitamente quando o autor informa o objeto de citação. Beleza, tá? Mostrando. Num texto científico, por exemplo, o autor do texto citado é indicado. Já na forma implícita, a indicação é oculta. Por isso, é importante para o leitor o conhecimento de mundo, um saber prévio para reconhecer e identificar quando há um diálogo entre os textos. A intertextualidade pode ocorrer afirmando as mesmas ideias da obra citada ou contestando-as. Há duas formas, a paráfrase e a paródia. Aí é o seguinte, meu companheiro, quando a gente diz aqui, ó, que a intertextualidade pode ocorrer afirmando as mesmas ideias, eu, no final das contas, estou falando da paráfrase. E quando eu digo que ele pode contestar, eu estou falando da paródia. Basicamente é isso. Então vamos entender como é que funciona uma paráfrase e como é que funciona uma paródia para a gente poder entender, tá? Então vamos lá. Mas professor, e a citação? Não é intertextualidade também? É, mas a citação é de forma muito explícita. O camarada destaca a fala do cara e ainda coloca, ó, foi fulano que disse. Então aqui a gente vai mexer com algo mais profundo, mais difícil e que realmente é cobrado em prova, tá? Então vamos lá. Paráfrase. Na paráfrase, as palavras são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto. A alusão ocorre para atualizar, reafirmar os sentidos ou alguns sentidos do texto citado. É dizer, com outras palavras, o que já foi dito. Temos um exemplo citado por Afonso Romano Santana em seu livro
paródia, paráfrase e companhia. Então vamos lá. Está lá no texto do Alfonso Romano de Santana. Está na página 23, até mostrei. Ó. Olha o texto original. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Se você já fez alguma aula de literatura na escola ou na faculdade, você vai lembrar da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Se a gente fosse interpretar, basicamente o camarada está exilado. Aí ele diz, minha terra, vamos pensar no Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então o camarada foi exilado e está num local em que as aves não gorjeiam, não tem um canto alegre, como gorjeiam, como cantam lá. Lá onde? Na terra dele, de origem, de Palmeiras, que é o quê? Que é o Brasil, meu parceiro. Agora, na paráfrase, meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra? Ai, terra que tem palmeiras, onde canto o sabiá. Carlos Drummond de Andrade, Europa, França e Bahia. Agora se liga só. Ele, no final das contas, o Drummond, acabou dizendo a mesma coisa que o Gonçalves Dias. A ideia central do texto do Gonçalves Dias foi mantida. No final das contas, foi até enfatizada na estrutura do Carlos Drummond de Andrade. Porque o intuito era falar do quê? Da saudade. O Gonçalves Dias aqui, quando utiliza a canção do exílio, ele está falando de quê? De saudade, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É um processo saudosista. Ele tem saudade, ele tem prazer com a terra dele, coisa que na outra não é tão prazeroso. Agora, na paráfrase do Drummond, meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Aí ele vem, ó. Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Então o camarada ele estava tão esquecido que ele ficou se buscando na canção do exílio. Mas no final das contas, os meus olhos, brasileiros, se fecham saudosos. É ou não é saudade da terra natal? Da mesma forma que a canção do exílio. Então, ele falou com outras palavras a mesma coisa. Porque paráfrase é isso. Geralmente, quando a gente está produzindo um texto, eu posso me valer da paráfrase. Você pode fazer uma citação de alguém que é de notório conhecimento. Um cientista, um político, um filósofo e por aí vai. Aí você cita segundo fulano de tal. Mas você também pode fazer uma paráfrase, que é dizer a mesma coisa que ele disse, só que com outras palavras. No final das contas, com as suas palavras. É um dizer diferenciado, mas a ideia é a mesma. Isso é paráfrase. Agora, a paródia. A paródia é uma forma de contestar ou ridicularizar outros textos. Há uma ruptura com as ideologias impostas e, por isso, é objeto de interesse para os estudiosos da língua e das artes. Ocorre aqui um choque de interpretação. A voz do texto original é retomada para transformar seu sentido. Leva o leitor a uma reflexão crítica de suas verdades incontestadas anteriormente. Com esse processo, há uma indagação sobre os dogmas estabelecidos e uma busca pela verdade real, concebida através do raciocínio e da crítica.
Os programas humorísticos fazem uso contínuo dessa arte. Frequentemente, os discursos de políticos são abordados de maneira cômica e contestadora, provocando risos e também reflexão a respeito da demagogia praticada pela classe dominante. Com o mesmo texto utilizado anteriormente, teremos agora uma paródia. Então, olha só. Texto original: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Olha a paródia. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Observa o que o camarada colocou aqui, ó. Minha terra tem palmares. Pelo conhecimento de mundo, nós vamos pensar no quê? No quilombo dos Palmares, que foi dizimado já há muito tempo. Agora, para e pensa, meu parceiro. Quando a gente pensa nos Palmares, no quilombo dos Palmares, para que o camarada aqui, o Oswald de Andrade, Canto de Regresso à Pátria, para que ele utilizou Palmares? Para fazer uma crítica social, uma crítica da escravidão. Então, de certa forma, ele modificou a estrutura, porque aqui ele utilizou para falar de um processo crítico, para poder contestar, para poder indagar, para poder fazer refletir. Então, nesse momento, ele fez uma paródia. Imagina o seguinte, nós temos o conto de fadas. Branca de Neve, por exemplo, em que você tem aquela rainha má. A concepção desse conto de fada é estritamente maniqueísta. O que é isso, maniqueísta? Você tem um personagem que é 100% bom e um outro personagem que é 100% mal. 100%. São os antagônicos ali, ó. Beleza. Você tem o personagem principal e o antagonista. O personagem principal é o 100% bonzinho e o antagonista é 100% malzinho. Coisa que não acontece na vida real, porque o bem e o mal coexistem dentro do ser humano. Mas não importa. Aí você lembra de uma cena em que a rainha má olha para o espelho, que é um espelho encantado, e diz assim: espelho, espelho meu, há nesse reino alguma mulher mais bonita do que eu? Aí o espelho até responde que é a Branca de Neve, e a rainha fica boladona, quer matar a Branca de Neve. Vários e vários textos brincam com contos de fadas, fazendo intertextualidade e muitas das vezes paródia. Tem um texto, eu não vou lembrar... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você, que acabou de assistir essa nossa aula específica, aula top de linha para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2019. Nós aqui da La Concurso montamos um super curso completaço, ponto a ponto do digital. Essa aula que você assistiu é uma pequena parte da aula, ela não é completa, é uma aula demonstrativa. Essa é a intenção de demonstrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso produto. Então convido você ao seguinte, para clicar aqui embaixo, tem um link, você vai ser direcionado diretamente para o site da LAC e ali você pode fazer sua matrícula num curso completaço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ponto a ponto do digital, por apenas 10 parcelas de R$20. 80 dias de acesso, o nosso cargo é assistente administrativo, ali está técnico, um erro do nosso marketing aí. Então, 80 dias de acesso, você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Dá tempo, o digital não está difícil, eu conheço esse digital com uma palma da minha mão, já estudei esse digital, já tenho até um vídeo gravado com análise desse digital, então convido vocês aí a pagarem, fazendo investimento, vai ser o melhor investimento da sua vida, 10 parcelas de R$20 aqui na La Concursos, que você não vai se arrepender. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.